Olá, pessoal. Este é mais um episódio do Falando de Mercado, a série de podcasts semanais da Argos sobre os setores de commodities e energia. O mercado brasileiro de combustíveis passa por um período de ajustes desde a aprovação do aumento da mescla de etanol na gasolina, o chamado E30. Uma potencial consequência desse novo mandato é a necessidade de o Brasil importar etanol, sobretudo para abastecer o Nordeste. Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta da redação da Argos no Brasil, e quem veio falar sobre o E30 e a possível retomada da importação de etanol pelo país é a Maria Lígia Barros, especialista em etanol da publicação Argos Brasil Combustíveis. Lígia, em que contexto de mercado veio essa elevação da mescla de etanol na gasolina de 27% para 30%, em vigor a partir de agosto? Olá, Camila, e olá para os ouvintes do podcast Falando de Mercado. É um prazer estar de volta aqui. Bom, Camila, o anúncio do E30 aconteceu no fim de junho, que foi o terceiro mês da safra 2025-26 de cana-de-açúcar. E o que a gente viu até agora foi um atraso nessa safra. Os níveis de moagem de cana e de produção de açúcar e de etanol estão bem aquém do que foi registrado no ciclo passado. Isso tem a ver com fatores climáticos, como a ocorrência de chuvas em abril e maio e geadas em junho. Mas também está relacionado com a menor quantidade de cana bisada e a pior qualidade do insumo, depois das queimadas do ano passado. Além disso, é uma safra que começou com estoques de passagem baixos. A gente está vendo usinas, os produtores com estoques bem mais apertados do que eles tinham nesse mesmo período do ano anterior. E o E30 ele vai requerer volumes maiores de anidro, o que aumentará a demanda. E isso vai fazer com que tenha menos disponibilidade de cana para transformar em hidratado, ou seja, perspectiva de menor oferta. O saldo dessa conjunção de fatores é uma expectativa de suporte aos preços de etanol, anidro e hidratado ao longo da safra. É a partir disso que o mercado avalia a possibilidade de importar etanol para o Brasil. Entendendo que os preços aqui vão subir e pode acabar ficando vantajoso trazer produto de fora. E a gente pode ter qualquer ideia de volumes, de quantidades? Sim, e o que chama atenção é justamente esse volume de importação, porque hoje o Brasil até importa etanol de fora, mas em volumes bem menores do que já importou um dia. E agora o mercado está discutindo, está calculando aí a possibilidade de importar entre 400 mil a 800 mil metros cúbicos de etanol até o fim da safra, que encerra em março de 2026. Para você ter ideia, significaria aí uma média de 50 mil a 100 mil metros cúbicos por mês até o encerramento do ciclo. E no primeiro semestre desse ano, o Brasil importou 25 mil metros cúbicos de etanol por mês em média. Lígia, o Brasil teria capacidade para suprir essa demanda internamente? É provável que sim, Camila, se o setor conseguir aumentar a fabricação de etanol anidro. Tem alguns riscos para esse cenário, mas o que o mercado está vendo mesmo nesse momento, quando avalia a importação, não é tanto uma questão de necessariamente de suprimento, mas sim uma oportunidade de preço. E se esse cenário que você descreve se concretizar, de onde virá e para onde irá esse etanol importado, na sua opinião? A maior parte dos Estados Unidos é o que o mercado está desenhando e muito provavelmente o local de destino para esse etanol será o Nordeste brasileiro, principalmente os portos de Itaqui, no Maranhão, e de Suape, em Pernambuco, por causa da proximidade, que acaba barateando os fretes. E o que vai pesar na decisão dos importadores em termos de ritmo, de quantidade de compra de produto importado? Isso vai depender do ritmo, da intensidade de alta de preços do etanol aqui domesticamente, né? Vai determinar o quanto a janela de arbitragem vai se abrir, o quanto atrativo esse produto importado pode ficar. E tem uma questão de quando isso poderia acontecer. O setor está avaliando, está considerando viável o início desse fluxo mais intensamente a partir de outubro ou novembro, que é quando o efeito do E30
começa a ser sentido nos preços e o produto norte-americano também pode começar a baratear. Porque no hemisfério norte, quando começa o inverno, existe um menor tráfego de veículos, ou seja, um menor consumo de combustível. E esse movimento, esse fundamento, costuma pressionar para baixo os preços dos combustíveis por lá, entre eles o etanol. Aqui no Brasil, o preço sobe com E30 e por lá barateia. O resultado disso, então, um aumento do preço aqui com o E30 e por lá uma queda, uma desvalorização. Esse movimento aí do inverno norte-americano se estende até mais ou menos março. Então, é o período aí também quando acaba a safra 2025-26. E Lígia, com as idas e vindas da política comercial americana em relação ao Brasil, qual é a situação tarifária do etanol que a gente compraria dos Estados Unidos? Essa é uma fonte de muita incerteza que põe em xeque aí esse cenário que a gente desenhou. Hoje, estamos gravando esse podcast no fim de julho. O cenário é o seguinte: o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre importações de etanol de fora do Mercosul, que é onde os Estados Unidos se encaixam. Enquanto isso, os Estados Unidos cobram uma alíquota combinada de 12% sobre o etanol brasileiro. Essa taxa é uma soma da tarifa base de 2,5%, mais a tarifa de 10% que Trump anunciou lá em abril. Então, tudo vai depender de como vão se desenrolar as tensões comerciais entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro. E, claro, a gente vai ficar aqui acompanhando e trazendo para vocês os desdobramentos desse mercado. Obrigada, Lígia. Obrigada aos nossos ouvintes por acompanharem mais um episódio do Falando de Mercado. Nós voltamos na semana que vem com mais discussões sobre os setores de commodities e energia do Brasil e do exterior. Até lá! Até lá!